Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar essa bolsinha transversal, que se chama Bolsa Manu. Eu postei o reels dela lá no Instagram ontem, e vocês pediram o passo a passo. Aqui dentro tem dois bolsinhos pequenos para colocar chave, cartão, dinheiro, alguma coisa. Coloquei dois zíperes para ficar fácil de abrir e fechar. Aqui na frente tem um zíper também, com bolsinha independente aqui. É uma bolsinha bem versátil e bem útil. Coloquei a alça chique. Essa aqui eu fiz com sintético palha trançada, lá da JLM Tecidos. E agora nós vamos fazer com outro sintético também. Depois eu vou fazer outras versões dessa bolsinha Manu em outros tamanhos para vocês fazerem, tanto em sintético como em tecido também. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa bolsinha, vocês vão confeccionar o molde em casa, mas eu vou deixar para passar as medidas certinhas para vocês no final do vídeo, porque essa aqui foi a primeira que eu fiz, então eu fiz algumas adaptações no molde, eu quero ver se vai fechar certinho as costuras para depois passar as medidas para vocês. No final do vídeo, vocês vão pegar as medidas certinhas. Hoje eu vou utilizar esse sintético verniz na cor pink, que também é lá da JLM Tecidos. A JLM Tecidos é uma loja física que se encontra na cidade de Brusque, aqui em Santa Catarina, e é uma loja imensa, com uma variedade incrível de produtos para nossas costuras criativas, e nós temos cupom de desconto para comprar no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja e o cupom de desconto para quem quiser adquirir. Então, eu vou utilizar esse verniz, sintético verniz, para fazer a parte principal, e como forro, eu vou utilizar o nylon dublado, que é esse materialzinho aqui que tem um pouquinho de estrutura, tem uma espuminha aqui atrás. Também já cortei do tamanho do molde, tá? Então, primeiro a gente vai preparar o forro, que vocês viram que eu coloquei um bolsinho por dentro, né? Dividido em dois para costurar coisas, para colocar coisas menores, objetos menores. Então, nós vamos fazer esse bolsinho. Então, aqui eu peguei dois pedacinhos de tricoline, no tamanho de 11 por 24. Eu vou unir direito com direito e vou fazer uma costura aqui embaixo e uma costura aqui também. Fiz uma costurinha nessa borda e aqui também. Agora, eu vou desvirar. Eu vou passar para arrumar essa costurinha aqui direitinho. E eu vou fazer uma costura de pesponto só nessa borda aqui de cima. Fiz uma costurinha aqui na borda desse bolsinho. Agora, vocês vão marcar de cima para baixo 5 centímetros. Deixa alinhado aqui, pode fazer um risquinho se quiser. Alinha. E nós vamos fazer uma costura aqui no centro. Faz uma costurinha aqui no centro, sempre iniciando e finalizando com retrocesso. E depois faz uma costurinha de pesponto em toda essa borda aqui para prender todo o bolso. Fiz uma costurinha aqui no centro, para ficar dois bolsinhos separados. Fiz uma costura em toda essa borda, então ele já ficou preso no forro. Agora, nós vamos preparar o bolsinho da frente. Esse bolsinho da frente, vocês vão pegar o molde, vão marcar 5 centímetros daqui pra cá, como eu marquei aqui, com essa reguinha, 5 centímetros. Vão fazer um risquinho, depois vocês vão marcar 1 centímetro a mais, vão fazer outro risquinho. Aqui nas laterais eu deixei 3 centímetros em cada uma. E vocês vão cortar esse retângulo aqui de 1 centímetro, sempre deixando 3 centímetros aqui. E aqui eu marquei 2,5 centímetros e costurei a minha etiqueta. Agora, vocês vão precisar de 22 centímetros de zíper, eu já coloquei o cursor, eu vou colocar ele fechando para a esquerda. E como eu tô trabalhando com sintético, eu utilizei a cola de contato, coloquei só um pouquinho aqui na borda do zíper. E aqui atrás também, coloquei um pouquinho de cola de contato, só pra gente prender esse zíper aqui, conseguir costurar direitinho, sem ele ficar torto. E ficar certinho dos dois lados. Então, essa cola aqui é só pra prender um pouquinho ele, até a gente fazer as costuras. Tem 22 centímetros, deixa uma pontinha pra cada lado. Puxa o cursor aqui. Dá uma leve esticada nele. Deixa os dois lados iguais aqui, a mesma medida. Eu não apertei ainda, então dá pra tirar. Deixar os dois lados iguais, sobrando a mesma coisa. Vou virar. Vou centralizar direitinho. Depois que eu centralizar,
eu posso apertar a cola aqui pra ficar bem colado. O mesmo espaço que vocês deixarem de um lado, vocês deixem do outro. Vou esticar um pouquinho aqui. Depois, quando eu levar pra máquina, eu arrumo direitinho e vai ficar mais ou menos assim, tá? Ó, fechando pra esquerda. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão precisar de um pedacinho de tecido pra fazer o bolsinho de dentro. Eu cortei 24 por 22, 24 é a altura. Vocês vão vir aqui. Eu coloquei um pouquinho de cola de contato aqui nessa ponta. Então, eu vou colar na beiradinha do zíper, aqui embaixo, ó, na beiradinha do zíper, tá? Vou colar aqui. A gente vai fazer um acabamento agora no zíper pra ele ficar bem caprichado. Ó, cola na beiradinha do zíper. E agora, a gente vai dobrar, ó, ficou direito com avesso, tá? Esse forrinho. A gente vai dobrar esse tecidinho um pouquinho antes dos dentinhos do zíper, pra não atrapalhar, né, na hora de abrir e fechar esse bolsinho. E aqui, como eu não consigo alfinetar por esse lado, porque é sintético, eu utilizo uma fita, essa fita larga aqui. Vou cortar um pedacinho dela. E eu vou colocar aqui só para o tecido não se movimentar e eu conseguir costurar direitinho. Então, vai ficar assim. Ó, a costurinha que a gente vai fazer tem que pegar esse forrinho aqui na borda para dar acabamento. E agora, eu vou vir aqui e vou fazer uma costurinha, vou iniciar aqui na lateral, pode dar 2 pontinhos aqui, faz toda essa lateral aqui de baixo e sobe 2 pontinhos, finalizando com retrocesso. Primeiro, a gente vai fazer só aqui embaixo. E tem que cuidar direitinho, porque essa costura aqui, ela vai prender o zíper e também vai prender o forro aqui, que já tá preso com a fita, porque é aqui que fica o acabamento do cursor. Aí, quando eu abro e fecho o cursor, o forro não vai ficar enganchando aqui. Então, eu tenho que fazer essa costurinha bem aqui na beiradinha. Por isso que é bom vocês alinharem tudo direitinho antes de costurar, porque sintético, se a gente fura, né, a gente perde ele. Então, pra costurar de uma só vez, não ter erro, vocês façam isso que eu mostrei pra vocês. Aí, vem, faz 2 pontinhos, vem até aqui e finaliza aqui. Fiz essa costurinha iniciando aqui pelo lado e fazendo essa parte de baixo. Se vocês fizerem, como eu falei, não tem erro, tá? Vocês conseguem acertar. Movimente o cursor de um lado pro outro na hora de passar por aqui. E eu troquei meu calcador pelo calcador de zíper, que é aquele bem fininho, pra ficar mais fácil de eu enxergar aqui aonde que eu tenho que fazer esses pontinhos. Estou usando a linha de poliamida número 60, tá? E a agulha número 16, porque eu tô trabalhando com esse sintético. Agora, aqui atrás, eu vou tirar essa fitinha que eu coloquei pra costurar. Se vocês acharem outro jeito de prender o forro, vocês podem usar. Eu achei mais fácil utilizando essa fita aqui, só pra segurar. Ó, quando vocês tirarem a fita, vocês vão perceber que a costurinha de pesponto pegou bem aqui em cima do forro e prendeu ele, tá? Depois eu tiro direitinho esse outro pedacinho de fita aqui. Agora, nós vamos dobrar esse forro, trazer aqui pra cima, na outra borda do zíper. Aí, aqui também, vocês vejam qual é a melhor maneira de vocês prenderem. Eu vou utilizar a fita pra prender. Vou colocar aqui. E agora, eu vou vir aqui na frente e vou terminar essa costura. Vou iniciar aqui na lateral, vou subir, fazer toda essa voltinha de cima e finalizar aqui nesse pontinho que eu tinha dado. Finalizei a última costurinha. Quando eu vou fazer essa costura, eu puxo o fio da linha, da agulha ali um pouquinho mais pra ficar grande, que aí depois que eu fizer toda a costura, eu puxo essas pontinhas aqui pra trás e queimo pra dar acabamento, porque essa linha de poliamida tem que ser queimada. Aí, depois que a gente queimar essas pontinhas aqui, eu vou colocar essa pontinha do fio lá pra dentro, vocês vão vir aqui, ó, vão colocar o sintético um pouquinho pro lado e vão fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina aqui nessa borda pra fechar a lateral do bolso. E aqui também, vamos fechar essa lateral aqui. Fiz uma costurinha nessa lateral e aqui nessa lateral também. Então, nosso bolso já está pronto e já está fechado. Ó, ficou um bolsinho aqui independente.
do bolso de dentro. Agora, é só nós fecharmos a bolsa, é a parte mais fácil que tem. Aqui nesse molde tem um ladinho que é menor, que é onde vai o zíper, esse aqui é mais largo. Então, o zíper sempre vai nesse mais estreito. Vocês vão cortar 44 centímetros de zíper. Nós vamos abrir ele. Eu vou colocar direito com direito, vou alinhar, fazer uma costura primeiro de pesponto, só de segurança. Depois eu venho com forro, direito com direito, alinha e faz uma costurinha aqui. E na parte de trás vai ser onde nós vamos colocar essa parte aqui que tem o outro bolsinho. Aqui a partezinha mais estreita é onde vai o zíper. Direito com direito, faz uma costurinha. Ó, a parte aberta dos bolsinhos é aqui pra cima. Então, coloca direito com direito e faz uma costura. Prendi o zíper e o forro. Agora, eu vou colocar o forro pra trás. Vou marcar essa costura e vou fazer uma costura de pesponto nessa borda. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Marca bem essa costura e faz uma costurinha de pesponto. Fiz uma costurinha de pesponto nessa borda. E aqui também. Esse número de ponto é o número 4. Para fechar ela, eu uso o número 13,5. Agora, antes de colocar o cursor, nós vamos fechar o fundo. Então, nós vamos separar o forro da parte principal. Eu vou unir aqui direito com direito, que é a parte do sintético. Vou alinhar e vou fazer uma costura nessa borda. Fiz uma costura para fechar o fundo. Agora, nós vamos abrir aqui e eu vou fazer uma costura de pesponto aqui embaixo. Essa costura deixa o acabamento mais bonito. Na hora que eu estiver fazendo essa costura, eu vou cuidar para deixar uma aba para um lado e a outra para o outro, porque essa costura é bem aqui na borda e vai prender essa parte que fica levantada. Fiz uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda também. Essa costura dá uma grande diferença no acabamento quando a gente está trabalhando com sintético. E agora eu vou colocar o cursor. Vou colocar 2 cursores para ficar mais fácil, então a gente encaixa de um lado. Estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro, lá da JJ Fivela. E todos os cursores que eu estou utilizando e ferragens também é da JJ Fivelas. Nós temos cupom de desconto lá no site, é só vocês acessarem e comprarem com o meu cupom. Ficou alinhado? Fecha. E agora eu vou colocar o outro do outro lado. Vê se ficou alinhada as duas bordas, nós vamos fechar. Agora, antes de desvirar, pra gente começar a fechar ela, nós podemos já colocar os puxadores. Eu estou utilizando aqui quadro, que é uma ferragem que vocês também encontram lá na JJ Fivelas, que é específico para fazer bolsas. Cortei 6 centímetros de alça chique, que também é da JJ Fivelas. Ó, dobra ao meio e faz uma costurinha de pesponto. Aí, eu vou alinhar e vou centralizar com o zíper. Dá pra colocar ela antes da gente desvirar, pra ficar mais fácil, né? Faz uma costura com pontinhos bem largos, só pra prender. E aqui do outro lado também, alinha e faz essa costura. Fiz uma costura pra prender esse puxador. E aqui também. Agora, nós podemos desvirar. O fundo desse sintético verniz não é em malha, como o Prada, como o Duna. Ele é em poliéster. Então, ele é um pouquinho mais firme do que esses outros que eu falei pra vocês. Na hora de desvirar, depois a bolsa, a gente pode usar até um secador pra dar uma amolecida no material e desvirar direitinho. Agora que nós desviramos, nós vamos pegar forro com forro, ó, colocar direito com direito, vamos alinhar. E eu vou fazer uma costura aqui e outra costura aqui, vou deixar um espaço mais ou menos de 5 dedos, ó, deixa um espacinho bem grande pra gente poder desvirar. Então, inicia e finaliza com retrocesso, inicia e finaliza com retrocesso. Fiz uma costura aqui embaixo, deixei esse espaço pra desvirar. Agora, nós vamos fechar aqui a parte do zíper. Ó, vocês vão unir essa pontinha com essa, cuidem pra não costurar a ferragem, senão vai quebrar a agulha de vocês. E o forro a gente arruma também, abre ele. Vamos arrumar aqui direitinho.
alinha o forro, ó, o centro do forro com o centro do zíper. E aqui o centro da parte principal. Nós vamos alinhar tudo. Eu cortei um excesso que tinha de zíper, mas deixei uma pontinha aqui e queimei. Agora, nós vamos fechar essa lateral aqui, pode fazer uma costura de reforço na parte do zíper. E a mesma coisa aqui, vou unir essas duas partes, une o forro, centraliza tudo e faz uma costura aqui. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, a gente pode colocar a mão aqui no forro, abrir o zíper, porque nós já fechamos as laterais. Então, dá pra abrir o zíper pra facilitar a costura. E agora, eu vou virar o forro pra parte principal, porque eu vou fazer o acabamento com viés. Eu acho que deixa a bolsa mais estruturada. Desvira aqui direitinho. Agora, é só nós alinharmos aqui as laterais, as caixinhas de leite, né, que são bem grandes. A gente alinha tudo, une forro, parte principal, arruma tudo direitinho. E faz uma costura aqui, aqui também. Aí, primeiro, a gente vai fazer essa costurinha pra fechar essas laterais, pra depois a gente finalizar com viés. Alinhei tudo direitinho, fiz uma costura de segurança só pra fechar. Na hora de fazer essa costura, eu puxei esse bolsinho pra fora só pra ter certeza que não ia costurar junto aqui nas beiradinhas, então vocês façam isso também. Agora, eu vou finalizar essas caixinhas de leite com esse viés boneon, vou fechar aqui com pontinhos invisíveis, ou pode ser na máquina mesmo. Vou desvirar ela e venho mostrar pra vocês como fazer a alça e já passo as medidas também. Fechei o forro com pontinhos invisíveis e já fiz o acabamento por dentro com o viés boneon, nas 4 caixinhas de leite. Fica bem bonito esse acabamento. Agora, pra terminar ela, só falta colocarmos a alça. Eu vou utilizar essa alça chique. Como essa aqui é uma bolsinha para uma menina, então eu vou utilizar 1,30 de alça chique. Se vocês forem fazer a bolsa para adulto, aí vocês usem 1,50 de alça. Então, eu vou pegar a alça, vou passar pelo lado de fora, aqui no meu quadro, vou dobrar uma pontinha e dobrar de novo. Vocês podem costurar aqui ou podem colocar 2 rebites. Essa eu vou costurar. Traz a alça direitinho, assim, sem torcer ela. Nós vamos precisar de um regulador de bolsa, ó, o direito é esse aqui, o avesso é onde fica a emendinha aqui do ferro, ó, tá? Onde fica a emenda é o avesso. Então, eu vou colocar a alça por cima e tira do outro lado, aqui ficou o avesso do regulador, ó. Puxa. Nós vamos passar pelo lado de fora, aqui no quadro também. Vou trazer mais aqui no meio para ficar fácil. Agora, eu vou abrir um espacinho aqui, só para ficar fácil de eu passar a alça aqui por dentro. Eu vou pegar a minha ponta, vou trazer por cima. Vou sair ali embaixo, naquele ferrinho do meio. E aqui, agora, a gente vai fazer o acabamento. Dobra uma vez e dobra de novo. E aí, a gente vai costurar somente nessa ponta aqui, tá? Essa aqui fica solta pra gente regular o tamanho da bolsa. Então, aqui também pode fazer uma costurinha, pode fazer 2 costurinhas por segurança. Aí, eu vou só costurar aqui, vou costurar nessa pontinha e a nossa bolsa vai estar pronta. Fiz 2 costurinhas para fechar a alça, essa aqui é a parte de trás, que não fica aparecendo, porque ela fica entre a outra alça. E aqui também, fiz 2 costurinhas e ficou preso. Se vocês não quiserem fazer essas costurinhas, vocês prendam com rebite. E a nossa bolsa já está pronta. Coloquei aqui nos cursores umas miçanguinhas, para ficar fácil de abrir e fechar. Não é uma bolsa difícil de fazer, é só você seguir o passo a passo, que vai dar certo e vai ficar bem bonita como essa que eu mostrei pra vocês. Essa aqui também ficou super bonita. Esse aqui é o sintético palha trançada também, lá da JLM Tecidos. Tem essa cor aqui que é nude, tem muitas outras cores.
para vocês comprarem. E o verniz também, esse sintético verniz tem outras cores lá no site. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, o link do site, o meu cupom de desconto, para ficar fácil para vocês. Eu vou passar a medida do molde, vocês anotem aí. Vocês vão fazer um retângulo no tamanho de 38, essa aqui eu fiz com 37, mas eu resolvi aumentar para 38 agora. 38 por 20 centímetros. Aqui, vocês vão fazer essa marcação de 3 centímetros daqui até aqui. E aqui embaixo é 3,5 centímetros, porque tem a margem de costura aqui, por isso que tem mais meio centímetro. E de profundidade é 7,25. Mas se vocês não conseguirem fazer, façam com 7 e depois na hora de fechar a caixinha de leite, vocês arrumem ali a costura e façam fechar certinho. Aqui também, 3 centímetros, 3,5 centímetros, profundidade 7,25. Eu vou fazer esse molde em PDF, mas em PDF eu vou vender. Quem quiser o molde prontinho para imprimir em casa, eu vou vender no valor de R$15 e vocês vão receber por e-mail o molde para imprimir em casa, vai estar com todas essas medidas e vocês vão conseguir fazer certinho. Quem não quiser comprar o molde, faz com as medidas que eu passei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visitem o site da JLM Tecidos para vocês conhecerem os materiais que tem lá. Façam essa bolsinha para vocês verem que não é difícil. Me marquem lá no Instagram, publiquem lá e me marquem que eu vou republicar o que vocês postaram. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!